Olá, sou a Aline Rodrigues, da Periferia em Movimento. Estamos aqui em mais um Quebra das Ideias. Lembrando que o nosso programa toda vez traz uma pergunta, quem acompanha desde a primeira edição, a gente sempre traz uma pergunta a ser respondida, né? Uma pergunta-chave a ser respondida pelas pessoas convidadas. A pergunta de hoje é para cada um já se responder aí agora, né? Refletir o que você pensa quando falamos de HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Vamos pensar nesse balãozinho, o que vocês colocam nesse balãozinho do pensamento. E convido, né, vocês a, no final do programa, pensar de novo nessa resposta e observar. Mudou esse balãozinho? Eu tirei algumas coisas, né, do meu pensamento e coloquei outras. Espero que sim, né? Espero que a proposta sempre aqui é ampliar o olhar, quebrar as ideias, né, reconstruir aí alguns pensamentos. Para essa conversa, para ajudar a gente nesse bate-papo, a refletir, ampliar pensamento, a gente tem aqui a Tabata Alves, que trabalha na saúde há 14 anos, é agente de prevenção em um CTA, que é um Centro de Testagem e Aconselhamento em HIV/AIDS, é vice-presidente da ONG Conviver é Viver e que há mais de 20 anos atua com prevenção e acompanhamento com famílias do Jardim Ângela. Muito bom ter você aqui, Tabata. Obrigada pelo convite. E André Ará também, aqui do meu lado, ele é jornalista e atualmente coordena o projeto Pra Brilhar, da Viração Educomunicação. Isso é uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, né? E voltada para adolescentes e jovens gays, homens que fazem sexo com outros homens e meninas trans e travestis na construção de um espaço de diálogo e com foco de prevenção, combinada com PrEP e PEP, certo? André, você já conta pro pessoal o que significa essas duas siglas, porque a gente vai bater um papo aqui, né? Eita, vamos lá. A PrEP é um apelido que deram para profilaxia pré-exposição. É um tipo de tratamento de uso contínuo, né, na prevenção do HIV. E a PEP é a pré-exposição e a PEP é pós-exposição, né, profilaxia pós-exposição. É um medicamento também utilizado na prevenção do HIV. Quando você acha que teve algum risco de ter contato com o vírus, você tem até 72 horas para iniciar o tratamento com PEP. A gente pode detalhar um pouquinho mais aí no decorrer do papo. Mas basicamente é isso. Legal. Bom sempre esclarecer o que significa, né, trazer aí para a conversa as siglas, porque às vezes a gente está no nosso ambiente e a gente acha que as siglas todo mundo sabe, né? E nem todo mundo sabe. André Ará também é integrante e fundador do coletivo Contágio, formado por artistas vivendo com HIV, atualmente executando o projeto Ciclo de Contágio. Bom, antes de a gente iniciar a nossa conversa com as pessoas convidadas aqui à mesa, eu quero... Não tem como a gente não relacionar, né, a nossa conversa de hoje. Tem gente que também vai fazer um balãozinho de, puxa, o que uma coisa tem a ver com a outra, mas para a Periferia em Movimento tem tudo a ver. Então quero fazer a leitura aqui do editorial que nós soltamos esses dias sobre o ocorrido em Paraisópolis, né? E aí, vou fazer a leitura aí para todo mundo, mas também está no nosso site, nas nossas redes. Vamos lá. Gustavo Cruz Xavier, 14 anos. Marcos Paulo Oliveira Santos, 16 anos. Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos. Denis Guilherme dos Santos Franca, 16 anos. Luara Vitória de Oliveira, 18 anos. Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos. Eduardo Silva, 21. Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos. Matheus dos Santos Costa, 23 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por meio da ação da Polícia Militar, na madrugada do último domingo, dia 1º de dezembro, o Estado de São Paulo matou 9 jovens no baile da 17, em Paraisópolis. Uma das maiores favelas da capital paulista. Ao perseguir, encurralar e causar terror na favela, a Polícia Militar do Estado de São Paulo interrompeu trajetórias, possibilidades e sonhos. Abre aspas,
Polícia vai atirar para matar, fecha aspas, diz João Dória no ano passado, prestes a assumir o governo do estado de São Paulo. Abre aspas, vai mirar na cabecinha e fogo, fecha aspas. Prometeu também, em 2018, o governador do vizinho Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Mas tem mais. Vão morrer igual barata, entre aspas, né? Proferiu o atual ocupante da presidência da República em agosto de 2019, defendendo licença para matar os policiais. Abre aspas, é como artilheiro em frente ao gol, fecha aspas, comparou Rui Costa, governador petista da Bahia, reeleito ano passado, após a chacina do Cabula, em que a polícia deixou 12 mortos em 2015. Para mostrar que o projeto genocida é apartidário. Da direita à esquerda no poder, com mais ou menos verniz, né, autoritário, o Estado é sempre racista e, como braço armado, as forças policiais executam a política de extermínio físico de corpos indesejados. Dessa vez foi em Paraisópolis, mas poderia ser em Guarulhos, no Jardim Rosana, em Osasco, na Cidade de Deus ou na Maré, Rio de Janeiro, no Jurunas, Belém, ou em qualquer periferia de São Paulo. Em 2014, quando o golpe militar completou 50 anos, Débora Silva Maria, uma das mães de Maio que lutam, a iniciativa que luta contra a violência estatal, já tinha dado a letra, em conversa com a gente, a ditadura continua nas periferias. Hoje, com os discursos de opressão em alta, palavras ditas ao vento com quem ocupa os cargos públicos são mais do que uma permissão. Viram ordem para que a matança aconteça nas ruas. O delegado do caso generaliza. Frequentadores do pancadão roubariam, entre aspas, veículos para ir ao baile, aonde usariam drogas e engravidariam adolescentes. A mídia do centro sustenta a versão dos policiais. A perseguição a 2 assaltantes numa moto foi o ponto de partida para que tudo acontecesse. E complementa. Os bailes funk incomodam, entre aspas, muita gente. E isso estava previsto de acontecer. Nas caixas de comentários da internet, usuários relativizam e comemoram as mortes. Se estivesse em casa ou na igreja, estaria vivo, diz uma pessoa. Não tem santo nesse tipo de bagunça, diz outra. Nada de bom poderia sair de um bancadão. Também foi visto na internet. No fim das contas, parece que não importa que as vítimas eram jovens e adolescentes em busca de diversão, como qualquer um nessa faixa etária. Mas criminalizam o nosso CEP, a classe social e a cor da pele. E isso determina o tratamento que devemos receber na cidade e em nosso próprio território. Seguimos sendo desumanizados, convencidos de que não podemos sonhar ou almejar apenas migalhas capitalistas. Gustavo, Marcos, Denis, 2 Denis, né? Luara, Gabriel, Eduardo, Bruno e Matheus. Poderia ser um de nossos conhecidos, vizinhos, amigos, irmãos, filhos. Poderia ser a gente. Nossa juventude é potência. Por eles, por nós, por nossos direitos. Precisamos nos organizar, revidar e encurralar o Estado de volta. Esse foi o nosso posicionamento, mas não quer dizer que o posicionamento termina nesse nosso editorial. A gente quer contar que daqui a pouco, às 17 horas, vai rolar o ato na cidade de São Paulo. Às 17 horas, a Coalizão Negra por Direitos fez uma convocação e que vai rolar na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? Rua Líbero Badaró, 39, no Centrão. Então, se alguém mais acha que é preciso, né, se manifestar, tá junto nessa, fica aí o convite. E aí, provavelmente a pergunta, né, que surge para alguém, o que tem a ver o que a gente traz, esse caso em Paraisópolis, com a prosa que a gente vai levar hoje. E eu não vou trazer essa conversa, essa fala sozinha. Quero trazer
para os nossos convidados essa pergunta também, né? Porque a gente teve uma campanha que foi lançada no fim de outubro do Ministério da Saúde, por uma reflexão de prevenção, mas que conduziu muito por um olhar para a repulsa, né? Se vocês até quiserem contar mais sobre o vídeo, assim, como é que foi para vocês primeiro, acho que é a primeira pergunta. Como foi para vocês essa campanha? Os dois viram? Você viu? Cheguei. E como é que foi para vocês que trabalham, né, com essa temática de prevenção, de conscientização, como é que foi para vocês essa campanha? Posso passar a palavra para você primeiro, Tabata? Pode. Como é que foi para você? Então, para nós, quando a gente assistiu o vídeo, né, assim, sempre quando eles vão lançar um vídeo, a secretaria sempre chama os agentes para ver primeiro. Só que dessa vez não foi chamado para ver. Então, para nós, assim, a gente fica mais retraído, né? Eu, que sou uma pessoa vivendo com HIV, né, já há anos, sinceramente eu não gostei. Então, eu, como pessoa, eu acho que falta muito ainda para poder avançar, para poder desmistificar muita coisa e falar para a população, principalmente quando é população jovem. Né? Então, não me favoreceu muito. Perdeu uma oportunidade Sim. de fazer Sim. melhor isso para você. Concordo bastante com o que a Tabata traz. Eu também, enquanto pessoa vivendo com HIV, quando eu vi o vídeo, eu fiquei sabendo da produção dessa campanha um pouco antes, porque uma das meninas que eu conheço da Louca de Favirense, a Pisci Bruja, ela foi convidada para gravar essa campanha, e durante a gravação ela relatou que a agência que foi contratada, né, para fazer essa campanha queria realmente fazer uma campanha que incitasse o medo, né, e o pânico moral. Era o objetivo principal da campanha, o terrorismo. Né? Terrorismo. Então, era um pouco de se esperar, né, na atual conjuntura política, que viesse uma campanha não tão informativa, mas sim de causar pânico moral na população, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre sexo e sexualidade, os aparelhos públicos e as instâncias públicas, elas ainda tentam, de alguma forma, criar mecanismos de controle social, né? E aí o pânico moral é um desses mecanismos, né? Que está aí bem explícito na campanha, né? Infelizmente, não é uma campanha que informa, né? A população não está sendo informada, né? Está criando um pânico moral, está criando medo na população, né? Para que a população tenha repulsa desses corpos, né? De corpos positivos como os nossos, né? Sim. E quando a gente fica refletindo, por exemplo, que é uma campanha de prevenção, né? Quando você fala sobre prevenção, e foi a primeira campanha de prevenção em ISTs, né, do Ministério da Saúde, que até então não tinha sido feita com essa abrangência, né, de outras infecções. Mas, por exemplo, trazendo para a vivência do HIV, quando a gente fala sobre prevenção de HIV, será que às vezes o cérebro das pessoas, de alguma forma preguiçosa, né, de pensar, não lê essa prevenção do HIV/AIDS como prevenir os corpos positivos, né? Essa também pode ser uma das reflexões assim que a gente pode ter aí durante o papo, assim, porque eu acho que não é bem por aí, mas às vezes é o que acontece, né? E é pensar mesmo nesse mecanismo que é repetido, você traz, né, de criar uma repulsa, né? Para quem não assistiu o vídeo, acho que daqui a pouco a gente consegue passar, já passou o link aí para vocês, para assistirem, mas é legal contar, né? Porque são cenas de pessoas aparecendo, e aí procurando na internet, pega o celular lá e busca cada infecção sexualmente transmissível e vê imagens, né? E aí elas reagem diante dessa imagem, essa reação é gravada. Então, me parece bem pouco explicativo mesmo, né? E gera na pessoa que já tem, né, que já vive com HIV/AIDS e com outras infecções sexualmente transmissíveis, de como estão me colocando, né? Me resumindo a essa condição, né? E até antes da gente entrar, estava conversando com o André Ará,
do quanto é importante a gente reforçar um olhar para além do que você está vivendo, né, Tabata? Assim, se você puder contar como é que é esse movimento, né, de receber as pessoas nesse primeiro pedido, né, de já identifiquei, né, e qual é o principal pedido de ajuda, sabe? É saber lidar com o que acabou de descobrir ou saber lidar com a sociedade, né? A gente tem um esquema de trabalhar muito com jovens, né? Mas a gente mistura um pouco de cultura com saúde. E quando eu cheguei lá no território, a gente tem muito baile funk, né? Então, eu tô lá no território há 12 anos e tem muita chácara. Então é onde rola mesmo os baile funks. E é bem complicado, né? É bem complicado, porque assim, o jovem hoje em dia, ele acha que ele tem a medicação, né? Ele acha que ele tem aí tudo na mão dele, né? Para que eu vou usar o preservativo se eu tenho as medicações? Então, assim, a gente tem trabalhado muito efeito colateral, o que causa o remédio, o efeito colateral. Vai de organismo para organismo, mas assim, pelo menos na minha época, muitos anos atrás, o efeito era bem forte para mim. Eu ainda tenho efeitos colaterais até hoje. Então a gente trabalha muito na questão do efeito colateral. E essa questão de terrorismo, né, de você mostrar uma imagem, você vai procurar na internet, vem aquelas imagens horrorosas, já é meio mais ultrapassado, né, bem ultrapassado. Né? O jovem hoje em dia já tem uma outra cabeça, uma outra dinâmica, que se você não sabe trabalhar essa questão, eles surtam, eles piram. Né? Então, é complicado. Trabalhar com jovem, na minha concepção, é um pouco complicado. E você falou do efeito colateral. Vamos falar deles, assim. Quais são os mais comuns? Como é que vocês trariam, assim, para entender? E aí pensando muito na cabeça de quem convive também, né? E aí como é que é importante esse apoio também do ciclo de amizades, de família, nesse apoio a partir dessa necessidade, né, de tomar um medicamento e ter efeitos. Sim. A população jovem hoje em dia ela não procura nem muita ajuda na família, ela procura mais ajuda nos amigos. Pelo menos é isso que eu tenho visto lá. Eu tenho 2 jovens que vivem com HIV e, assim, não procura família. Então, os primeiros efeitos colaterais eu acompanhei, sabe, vieram, posso dormir na sua casa para me poder ver o que acontece. Os meus efeitos colaterais, eu tive muita alucinação, né? Porque eu tomava efavirense, Biovir, o efavirense é bem louca mesmo de efavirense, né? E eu tive muito efeito colateral, só que aí aquela coisa, eu não sei como é que funciona para as outras pessoas vivendo com HIV, mas eu, pelo menos, eu adquiri uma dinâmica que eu deleto tudo que eu faço do dia. Quando eu vou dormir, eu tenho que apagar, não posso dormir com nada na mente, porque senão aquilo fica martelando a noite inteira, eu tenho alucinação com o meu próprio dia. Né? Então, assim, não sei como é que está nos jovens hoje em dia. Eu tenho esses 2 jovens que, assim, a única coisa que causaram foi mal-estar, náuseas e pouca diarreia. Então, eu não sei como é que está no geral, pelo menos os jovens porque assim, que a gente atende. Eu tenho mais público antigo, né? Eu tenho ainda 5 do boom do HIV de 1990, que era a época do AZT. Era né? pior ainda, né? Era pior ainda. E população jovem, eu só tenho 2 mesmo, mas a gente trabalha muito a prevenção nessa questão de sexualidade, identidade de gênero, uso correto do preservativo, autoteste, enfim, todo esse cardápio que nos oferecer e a gente oferta. Hoje você ainda está no esquema do efavirense? Não, eu saí agora. Eu saí porque estava acarretando o rim. Aí meu médico trocou, fez 1 ano agora, eu tô com o Truvada, 3 em 1. O 3 em 1. O 3 em 1. Aquele só um Isso, só um só, ele 3 composição em uma. E assim, não tive nada, não tive nada. De vez em quando ele me dá assim umas náuseas, mas não tive nada. Isso é muito interessante de observar, porque assim, pelo que eu soube, quando eu fui diagnosticado com HIV em fevereiro do ano passado, Certo. né? Então já estava aí
tecnologicamente o tratamento, né, já teve muitos avanços, né? E quando eu fui diagnosticado, eu imaginava que eu iria para o Truvada, né, quando eu fui pesquisar tal. E a minha infectologista, a infectologista que eu me consultei, ela disse que o Truvada foi suspenso em 2017, porque estava tendo muitos efeitos colaterais e um deles era idealizações suicidas. E aí eu fiquei assim meio confuso, porque eu queria só tomar um comprimido. Na minha cabeça, tomar um comprimido deve ser muito melhor, né? Assim, do que tomar vários. Tenho amigos que tomavam de 12 em 12 horas e outro de 24 em 24 horas. Eu tomava então... um de manhã antes, né? Antes de trocar, eu tomava um de manhã e 2 à noite. Então eram 3. E aí pronto, já é um esquema diferente. O da Tabata e o esquema que eu faço o tratamento, né? Eu iniciei com dolutegravir e o tenofovir lamivudina, né? Que são 2 comprimidos, né? Uma vez por dia. E segundo o Ministério da Saúde, a área da saúde, é o esquema mais atual e mais tecnológico que tem, que não tem, né, efeitos colaterais assim tão visíveis, né, tão notórios. Dizem que no iníciozinho dá uma dorzinha de cabeça, uma náuseazinha nos primeiros dias e depois não existe esses efeitos colaterais como o Truvada, o efavirenz, enfim. É porque a minha composição ela vem com o efavirense, tenofovir e o biovir juntos. Sim. Então, conforme veio o efavirense, aí dá as alucinações. Talvez quem está assistindo não domine o nome dos remédios, mas é isso, assim, eu também não domino, né? E imaginando a reflexão de quem está ali do lado, eu acho que propor essa reflexão de que cada caso é um caso. Sim. E que não é simples e que é preciso seguir à risca, né, a medicação e conversar com profissionais da saúde, enfim, e o que vocês ouvem da questão psicológica, né? Porque às vezes você cria a gente ouve muito de que, você falou, né, que os jovens hoje não se preocupam tanto, enfim, às vezes a preocupação de engravidar ou de engravidar alguém é maior do que o risco, né? E aí que vocês estão trazendo isso, né, do quanto é complexo, de que é preciso, de que vale a pena sim a prevenção, né? Mas como é que vocês têm lidado hoje, então, dessa ficha que cai, é um termo antigo para algumas gerações, né? Ficha que cai. Mas essa coisa de sacar, de puxa, agora que eu entendi que não é tão simples, agora que eu entendi que minha rotina muda, né? E como é que vocês percebem o quanto é fundamental e se consegue-se ter esse apoio psicológico, né? De adaptação de vida mesmo, né? O jovem, o que muda, principalmente o jovem, né? Eu trabalhando com essa população jovem, a questão de quando eles descobrem, né, que é portador, a primeira pergunta que me fizeram, tem o quê? Uns 5 meses atrás, desse jovem que se identificou, a primeira coisa que ele me perguntou foi, eu não vou conseguir nem fazer faculdade, porque eles têm ainda a imagem de Cazuza, né, naquela época. Sim. Né? Infelizmente a internet, ela ajuda, mas ela também atrapalha por um lado. Nem conheceu as músicas de Cazuza, sim, mas conforme você pesquisa lá HIV, mas já vem imagem de Cazuza na hora, né? Definhando aquela imagem terrorista, que nem a gente fala. E aí a questão, quando eles olham, pergunta, eu não vou conseguir fazer nem a faculdade? Falei, olha, eu também achei que eu ia morrer quando eu descobri há 15 anos atrás. Né? E terminei a faculdade, terminei os estudos e continuo aqui, ainda brinco ainda, eu falo, estou esperando para morrer, não morri ainda. Então por que você vai morrer? A não ser que você não faça tratamento, a não ser que você queira ter uma oportunista. Chama para o compromisso. Sim, e aí sabendo se você isso, tomar corretamente, se você fizer, né? Mas eu vou entrar já direto na medicação, que é uma pergunta que eles perguntam assim de cara. Antigamente não se entrava na medicação direto, eles seguravam, né? Os infectologistas seguravam um tempo, até VCD4, aí tem toda a investigação do médico. E aí, agora não, agora descobriu, já tem que entrar com a medicação. Né? Então, ele tem que fazer corretamente o uso é a única coisa que a gente fala, se você usar corretamente, você consegue ter uma vida
melhore uma qualidade de vida muito boa. Pelo menos eu tenho. Sim. E é interessante isso, por exemplo, quando a gente fala em tratamento e adesão, né, que é o que a área da saúde nos traz aí como termo, é aderir ao tratamento, né? E o que seria adesão, né? Às vezes, para a área da saúde, resumidamente, adesão é tomar o medicamento. Mas o que significa tomar o medicamento? Né? Principalmente aí quando a gente está falando de uma população jovem e de uma população, em sua maioria, que está tendo taxa de detecção em periferias, né? Em zonas periféricas. Então, como que se toma um medicamento, por exemplo, quando às vezes você não tem comida em casa? Né? Quando às vezes você precisa esconder dos seus pais a sua condição sorológica para o HIV e tem que tomar um medicamento escondido. Quando às vezes você não consegue acessar um espaço de lazer, um espaço para fazer esporte, né? Isso tudo envolve adesão. Né? A adesão ela não está restrita a tomar o medicamento. Né? É muito simples para a área da saúde falar que precisa tomar o medicamento. Precisa tomar o medicamento porque vai nos permitir essa qualidade de vida, né? O que antes chamava, por exemplo, de sobrevida, né? Que ainda bem que sumiu esse termo aí. Ainda bem. Mas a gente precisa atentar para essas outras questões, né? Porque existem casos, por exemplo, de pessoas que vivem com HIV sem tratamento medicamentoso, mas passa por um acompanhamento médico, né? Eu tenho amigos e uma amiga que vive com HIV há 30 anos, outro que vive com HIV há mais de 8 anos, e que optaram por não tomar o medicamento. Né? Eles optaram por transformar a vida deles a partir de uma alimentação, de uma outra qualidade de vida, sendo que isso é muito complexo, né? De se conversar sobre isso. E às vezes quando eu levo isso, por exemplo, para um infectologista, para uma enfermeira, para alguém da área de saúde, para o programa municipal, por exemplo, eles acham isso inadmissível. Sim. E não dialoga sobre isso. Né? Dialoga que precisa tomar o medicamento. Um mês atrás eu fui... a medicina ela normatiza porque ela nem quis saber por que eu estou esquecendo de tomar o medicamento. Né? Que é coisa da questão Isso é adesão. psicológica, né? Enfim. Né? E aí eu vou no Deixa infecto, lá. por exemplo, e digo, fulano, deixei de chamar médicos de doutor e doutora, por exemplo. Chamam pelo nome. Isso já causa um estranhamento por parte deles e delas. E disse, preciso voltar a fazer terapia. E ele me questionou, mas por que você quer fazer terapia? Primeiro, não questione. Você é médico, encaminhe. O paciente está dizendo que está precisando, encaminhe. Né? Isso tudo envolve adesão. Né? A gente não pode resumir a adesão apenas tomar o medicamento. Né? Porque tomar o medicamento envolve tudo isso. Né? Porque daí volta naquela percepção equivocada de tudo bem se eu pegar, eu vou tomar um medicamento. Só um medicamento, né? Não é só um medicamento. Vocês trouxeram bem nisso, né? E como é que eu gostaria que vocês contassem, já trouxeram de alguma forma, vou trazer para Andeará aqui, esse olhar da comunicação, e depois trazer também como é que você tem atuado, né? Nesse dia a dia mesmo, de acompanhamento, de abordar essa temática que você falou que trabalha também com a cultura, né? E você dentro da Viração foi produzida uma publicação, né, com uma reflexão sobre o corpo, né, com essa pauta. A gente tem até uma reportagem que nós fizemos há um tempo atrás, foi uma reportagem em formato de memes, né, e que abordou direitos sexuais e reprodutivos, né, e que tem tudo a ver com pensar a comunicação. Quando eu conscientizo as pessoas de que pensar sexualidade, pensar corpo, né, é muito amplo, né, muito complexo e que é totalmente diferente do preconceito que você tem que falar sobre sexo, né, é revolucionário, porque se você entende o seu corpo, né, eu queria que você contasse como é que foi pensar nessa revista, né, que abordou essa temática. A revista ela é produzida por jovens, né? E ela é produzida por jovens que participam de um projeto da Viração que não é o Pra Brilhar, é o Agência Jovem de Notícias. Mas quando a gente fala aí sobre essa questão da comunicação com jovens, eu parto do princípio de que quando a gente vai se comunicar com jovens, primeiro a gente precisa identificar qual que é o tipo de linguagem que a gente pode dialogar com eles, né? E com elas. E isso vai variar de região para região, né? Isso vai ter uma variação aí em classe, em raça,
Mas eu fico muito pensando às vezes, por exemplo, quando a gente vai falar sobre gênero, sexualidade, primeiro a gente tem que deixar de fora a questão da moral e do medo, né? Quando a gente vai construir espaços de diálogo com o jovem, aquele espaço, o jovem precisa se sentir seguro, confortável para dialogar sobre o assunto que está sendo proposto ali, né? E a gente constrói esse espaço de forma confortável a partir do momento que a gente entende as necessidades de cada um e de cada uma, né? E o medo e a moral não cabem aqui na conversa, né? Então, assim, a linguagem que, por exemplo, a área da saúde vai utilizar é uma outra linguagem, né? Uma linguagem mais formal, né? Com o jovem não vai funcionar. Por que o jovem não acessa os aparelhos públicos de saúde, né? Muitas vezes eles não se sentem representados nesses aparelhos, né? A Tabata com certeza deve ter relatos aí, até pessoais, assim, de como que é acessar um aparelho público de saúde, né? Então a gente precisa criar esses espaços de diálogo com os jovens, entendendo as necessidades de cada um e de cada uma, né? Para a gente conseguir aí criar esse outro tipo de informação, né? Por exemplo, no Pra Brilhar, a gente dialoga com jovens de 16 a 24 anos, né? Como você disse, meninos gays, HSH, que foi uma nomenclatura aí criada pelo Ministério da Saúde, né? Para a masculinidade frágil, né? Que a galera tem, e meninas trans e travestis. E nesses espaços a gente percebe, por exemplo, que é ali naquela conexão entre pares que eles se sentem mais à vontade. Não é, por exemplo, não é num ambiente realmente familiar, né? Eu, por exemplo, nunca tive abertura no meu ambiente familiar para falar sobre sexualidade, gênero, ou sei lá o que fosse, né? Então, quando a gente encontra nossos pares, eu acho que isso facilita o processo da comunicação. Interessante isso, né? Porque daí, falar juventude não é qualquer juventude, né? Isso traz bem interessante. E aí, Tabata, quando você traz a coisa da cultura, de mesclar, né, essa conscientização e trabalhar outras linguagens também. A secretaria, quando eu fui designada para a ONG para trabalhar lá, um projeto que tinha, era só da área da saúde mesmo, era fazer oficinas, acabou. Aí eu resolvi não voltar mais para a secretaria, né? Falei, olha, vou ficar no território mesmo. E aí a gente acaba virando prestadora, né, de serviço para eles. Que aí eu resolvi, sou bailarina clássica formada, só que não tinha exercido. Aí o que eu fiz? Eu sentei na calçada, vi menina subindo, menina descendo. Eu falei, peraí, eu vou pegar e vou trabalhar a questão da cultura, dança. E nisso a gente tenta juntar, né? Falando sobre essa prevenção. E aí, assim, a gente tem conseguido um avanço muito grande, porque tem lugares que os meninos vão se apresentar, a gente aproveita e faz uma roda de bate-papo, que nem você disse, quando se identifica entre pares, né? Então aí eles conseguem se soltar mais quando eles estão entre eles, na roda deles. E na questão que você falou de acessar os equipamentos, pelo menos no nosso território, a gente, acho que há uns 5 anos atrás, a gente estava tendo um agravante muito grande, porque os jovens... Eu trabalho com jovens entre 13, né, 12, 13 anos, até 26 anos. E o relato que os meninos traziam para mim é que eles iam até as UBSs pegar preservativo e as enfermeiras pediam identidade. Eu falei, peraí, isso não existe. Como que você vai para pegar um preservativo que é gratuito? Não importa o que você vai fazer, se você vai ter relação sexual, se você vai passar só no tênis, não é que nem os meninos mesmo falam, não, só peguei para passar no tênis. Não importa. Você tem o direito de acessar. Né? Aí a gente chegou aí, tudo bonitinho, deu uma revolução muito grande. Não, é porque eu falei, não, você está constrangendo o jovem. Porque além dele ser morador da região, metade de vocês trabalham aqui, moram aqui, e sai o zum, filho de fulano veio pegar o preservativo, que isso acho inadmissível, isso não existe na minha cabeça. Já para a minha população trans e travesti, as meninas não acessam, não adianta. A gente já tentou várias estratégias, eu como agente de prevenção, a gente já tentou várias estratégias de deixar pelo menos
exemplo, anos atrás, CTA, a gente tentou passar um pouco das 7 da noite, porque a gente sabe que algumas trabalham na rua, né, e não conseguem levantar de manhã cedo para poder acessar. Também a estratégia não deu certo. Então foi aí que a gente conseguiu entrar dentro das casas, a gente conseguiu levar para elas pelo menos a informação. Essa população jovem entre 14 e 15 anos, meninas trans e travestis, tá difícil, tá muito difícil, porque assim, elas viram a noite na rua, começam mais cedo nas drogas e não acessam o mesmo equipamento. A gente está levando mesmo a informação, o direito. Eu acho que o Centro de Cidadania LGBT da Sul, lá em Santa Amaro, ajudou bastante, né, com o Transcidadania, então conseguem acessar e é onde a gente consegue pegar essa população mais jovem, porque eles vão buscar informação e a gente já cai em cima. Chega por outros caminhos, sim, né? A gente tenta ir por vários caminhos, vários trejeitos para a gente conseguir acessar. Mas a população de trans e travestis acho que é a mais complicada, é a mais difícil. E quando acessam, né, muitas vezes nem são respeitadas, né? Sim. Desde a entrada. Desde a entrada, não chamam pelo nome social. Hoje em dia até que deu uma amenizada, mas ainda o nome social ainda. Mas aí eu acho que vai da sensibilidade do equipamento, dos funcionários. Sim. Né? Quando você tem uma sensibilidade, tem um olhar diferente para aquele ser humano, aí a coisa muda de figura. E de fazer uma separação, né? Porque apesar de serem funcionários, né, são pessoas, né? São seres humanos. Sim. E iguais a gente, que tem seus defeitos, né? Enfim, suas qualidades. E de separar essa coisa da questão moral, né? Que muitos profissionais da saúde ainda não conseguem separar, né? Não. Por exemplo, essa questão do preservativo, já ouvi relatos, por exemplo, em cidades interioranas aqui de São Paulo, de que algumas UBSs que são administradas por gestoras que têm alguma religião específica e querem controlar a quantidade de preservativo que é preciso, que distribui para cada um. Porque senão vai transar demais, né? 3. Vai dar mais 3 de camisinha, vai transar demais. É bem assim. Por aí. Me lembrou, né, isso, né? Uma lógica, que lógica que é usada, né? Sim. Que eu vi essa coisa no mercado, que o negócio está na promoção e você faz a distribuição gratuita, né? E não tem nunca dito um direito, o número, e aí a pessoa define, não por uma regra oficial, né? Quantas são distribuídas. Eu falo que a gente dá 10 passos à frente, 8 a gente volta. Porque não adianta, eles vêm aí, nos ofertam muita coisa, né, em matéria de prevenção, só que a gente não avança. Né? A gente tem aí o índice aí entre jovens altíssimo. Voltou agora, eu vi uma matéria essa semana que começou entre os idosos de novo. Então você fica assim, poxa, eu já avancei 10, estou voltando 8 de novo. Fica meio complicado, né? Temos uma pergunta do Thiago Borges, né, jornalista da nossa equipe aqui, Periferia em Movimento. Lembrando que quem está acompanhando a gente pode mandar pergunta pelo nosso WhatsApp, pelo próprio Facebook, né, na transmissão, aí nos comentários. Mas vou mandar a pergunta do Thiago. Tanto o coletivo Contágio quanto a ONG Conviver é Viver trabalham com as manifestações artísticas. Qual é o papel da arte de ampliar essa perspectiva, né, de pessoas que vivem, que estão vivendo com HIV e também da sociedade como um todo? Tudo bem? Quem quer começar? Quando a gente idealizou o coletivo Contágio, né, 3 bichas se encontraram vivendo com HIV, compartilhando suas narrativas, e aí a gente vai buscar informação sobre o assunto. E vai vir aí o que veio, por exemplo, numa campanha dessas, né? Um discurso de medo, de pânico moral, terrorismo e tal. E a gente acredita muito que a arte é esse outro caminho que a gente escolhe, né? É fissurar os caminhos, né? Quando nos dizem que as coisas são assim, e aí a gente acessa a arte, infelizmente a arte ainda é um privilégio, né? Para muita gente acessar espaços artísticos, linguagens artísticas é um privilégio ainda.
A gente acredita que é a partir da arte que a gente fissura o pensamento e a reflexão sobre isso, porque aí a gente pode, né, trabalhar com diversos tipos de linguagens. A gente, por exemplo, no Coletivo Contágio, quando a gente apresentou agora um experimento cênico como resultado do projeto do ciclo de contágio, a gente trouxe uma questão de metáforas, né, de como falar, por exemplo, sobre a questão do HIV com outras palavras, com mais leveza, né, sem criar medo, sem criar pânico. E aí um dos meninos trouxe uma reflexão que foi muito interessante para a gente, que ele disse, às vezes eu vou falar com as pessoas que vivem com HIV, mas sempre vem a pergunta, mas está tudo bem? Aí tem que explicar, não, está tudo bem, eu estou fazendo tratamento, né, estou indetectável, não sei o quê. Aí ele disse, é a sensação às vezes que eu sinto de quando você diz assim, pode entrar, o cachorro está preso, né? E a gente ficou assim, nossa... E aí virou um nome do experimento. Você pensa, né? Então acho que a arte traz essa possibilidade, né? Da gente, tipo, questionar, né? De ver aquilo ali e refletir de alguma forma diferente, né? A gente lá, o nosso espaço, o Conviver, era mais fechado, era restrito mesmo, era só para as pessoas vivendo com HIV. Depois que eu cheguei, que a gente abriu as portas para a comunidade, porque até aí a comunidade não sabia o que funcionava, né? E depois que a comunidade soube o que funcionava, o que era a casa, para que servia, não passava nem na calçada. Aí você vai trabalhar direitos humanos, né, discriminação, né, que não pega se você abraçar, se você apertar. Aí a gente conseguiu inserir a comunidade dentro da casa, junto com os portadores, porque nenhum de nós vem com uma plaquinha, com uma etiqueta escrito sou portador, sou pessoa vivendo com HIV. Ninguém fala. E a dança, só esse ano que eu não fiz, mas a gente consegue expressar pelo corpo, né? A gente fez ano retrasado na Praça Floriano Peixoto, coloquei praticamente todas as minhas alunas de negra, de roupa preta, com um laço vermelho nas costas, dançando, mostrando, né, que a pessoa que vive, a pessoa que convive com HIV, ela pode sim levar uma vida normal. A gente conseguiu, através da dança, demonstrar isso, né? A gente conseguiu aí um público enorme. Santa Amaro já tem aquele público, mas da pessoa parar e ver o que está acontecendo, e aí a pessoa perguntar, o que é? São portadores? Eu falei, não, é uma comunidade mostrando que consegue viver com as pessoas vivendo com HIV, que não tem uma discriminação. Então, assim, ficou muito bacana. Só esse ano mesmo que eu não tive tempo de fazer nada, mas fica muito bacana quando você consegue expressar na sua dança, na sua arte, é que nem você falou, independência, teatro, né? E você consegue fazer essa junção, que a secretaria antigamente falava que a gente era louca, né? Como que vocês vão fazer arte e falar de prevenção? Eu falei, a gente consegue fazer. Imagina, uma coisa entrelaça com a outra. A partir do momento que você tem a população jovem, por que não vai falar de prevenção com eles? Então a gente consegue fazer muita coisa através da dança. Interessante. No jornalismo a gente aprende, né, da objetividade, de conduzir a fala, a construção do texto baseada em fatos. E a arte traz esse ganho de complemento, né, que é trabalhar a subjetividade. O que você falou, puxa, uma expressão que é usada, peraí que eu vou usar ela a nosso favor para a discussão, né, de quando você vê, as pessoas perguntam, não, é um outro olhar, né, estão fazendo arte aqui, estão vivendo e está tudo certo. E a coisa da cor, né, que você falou do laço vermelho, porque a gente entra agora em dezembro, né, o dezembro vermelho por conta do 1º de dezembro, né, Dia Mundial contra a AIDS, né, HIV AIDS, e de combate, né, e quanto é importante às vezes essas marcações, né, para as pessoas lembrarem, para refletirem, mas que também é importante, quero até que vocês tragam assim, porque aí ocorre mobilização em lugares públicos para fazer exame, testes, né? Mas e o restante do ano, assim, como é que vocês percebem esse movimento, tanto do cenário público, mas também de percepção da população, né?
de refletir sobre isso e tal. É muito importante, né, haver uma data, né, para a gente relembrar aí a importância de dialogar sobre o assunto, mas é também muito mais importante fazer com que essa data reverbere-se, né, aí no cotidiano, né, tanto do movimento quanto dos aparelhos públicos, de conversar sobre esse assunto e de alguma forma não falar diretamente que vai falar sobre HIV, né? E cria-se um evento de gênero, de sexualidade, saúde sexual ou de vida saudável, né? Que é hora que aborda. Isso, e aí em algum momento ali aborda. São estratégias válidas sim, mas eu acho que a gente precisa tentar, por exemplo, para não executar um apagamento do tema, né? Como o Ministério da Saúde, por exemplo, faz, né? Quando acaba extingue aí uma secretaria, né, e elimina de todo o seu material o termo HIV/AIDS, né, e essa nomenclatura ela precisa ser visibilizada, porque ela existe, né, e ela é de interesse de todo mundo, de toda a população, não só da gente que vive com HIV. Né. E aí é interessante isso que você traz, e gostaria que vocês explicassem, né, para quem assiste a gente, tanto no ao vivo ou depois, né, que vai ficar registrado aí para quem quiser assistir na íntegra. Quando a gente fala, né, HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, explicar o porquê e o que tem a ver com a luta de vocês diferenciar, né? Porque a HIV/AIDS também é uma infecção sexualmente transmissível, mas porque é trabalhado de forma diferente. A nomenclatura que você traz, da importância de reforçar essa nomenclatura. Quando a gente fala das ISTs, né, a gente abrangiu praticamente tudo, né? São todas as infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, a gente tem a sífilis, que o boom está de volta, né, aumentou muito, principalmente. Eu fiz um levantamento no nosso território que os jovens estão 1.000, 2.000 jovens, mais ou menos, infectados com sífilis. Né? É agravante. O território onde você atua? O território onde eu atuo, ele Boi-Mirim para frente. Então a gente conseguiu alguns dados e... Então assim, fora sífilis, né? A gente tem hepatite B e C, a gente tem aí... Né? Gonorreia, cancro mole, a gente tem várias infecções. E quando você vai falar de HIV, o jovem, pelo menos eu escuto muito que o jovem fala, mas eu já sei tudo. A internet, o celular me dá essa possibilidade de saber. Aí a gente entra naquela questão, nem tudo que está na internet é válido. É melhor você escutar de uma pessoa que vive do que outra que convive ou só colocou um texto lá e você está acreditando naquele texto. Então, assim, o dia 1º de dezembro ele é válido, muito válido, só que a gente está ali na luta todo santo dia que a gente está lidando com o público. Não importa se ele geral, ou só jovem, ou só a população chave, os HSHs, né? Enfim. Então, assim, é bem válido. Você tem que mostrar para a população todo santo dia. Eu teve, isso acho que uns 3 anos atrás, acho que foi na Avenida Paulista, teve famílias que fizeram cartazes escrito, eu não vivo com HIV, mas eu convivo com as pessoas de HIV. Para não entrar nessa questão de ser associado. Peraí, se está indo numa passeata, se está indo numa manifestação, alguma coisa assim, reivindicando alguma coisa, para não falar que tem. Então, assim, as próprias famílias, algumas criaram estratégias de levantar a placa, de falar, olha, eu não vivo, entendeu? Mas eu convivo. Então eu sei qual é a dificuldade. Eu achei muito bacana essa iniciativa das próprias famílias, algumas, né, tomarem essa iniciativa, achei muito bacana. Isso me lembrou, por exemplo, o filme Os 120 Batimentos por Minuto, que é um filme que fala sobre a ACT-UP, né, que é um movimento que ocorre nos Estados Unidos e na França. É um grupo de pessoas que se reuniram ali no início do boom, né, da epidemia da AIDS, para falar sobre o assunto, né? E quando você ia participar da ACT-UP, uma das regras que existia era de que todo mundo ali
vive com HIV, né? Que é uma outra lógica, né? E que uma coisa não invalida a outra, né? Quando a gente vê, por exemplo, grupos aí artísticos, conheço alguns artistas que fazem performance em rua, com várias pessoas. Eu vi uma performance uma vez, se não me engano, em Minas Gerais, que eles colocam a camisa "sou soropositivo", né? Mesmo que não seja, né? Vamos me dar um abraço, ou alguma coisa assim, né? Pra gente também desestigmatizar essa questão aí, né? Eu lembrei foi feita uma campanha de cartaz também, né? E que as pessoas colocavam gotinhas do sangue, isso, né? É uma campanha feita pelo Grupo de Incentivo à Vida, né? O GIV, que foi encomendada por uma agência. E aí fizeram essa campanha, acho que tem alguns anos já, né? Eles retomaram agora aí, né? E retomaram agora. E é interessante, assim, para você ver. E no vídeo da campanha, né, mostra muitas pessoas, assim, sendo sensibilizadas em saber que ali tinha uma gota de sangue. E aí essas pessoas que, né, coletaram esse sangue, doaram aí para fazer esse cartaz, estavam ali, né? E de você reconhecer essas vidas, né? E não resumir, né, as nossas vivências e nossos corpos ao vírus, né? Nós não somos o vírus. A gente vive com o vírus, mas eu não sou o vírus. Sou um vírus ambulante, a famosa peste. Não sou vetor de doença, enfim. E quando a gente vai, por exemplo, falar sobre HIV e AIDS, desde que eu descobri a sorologia, eu percebi que não podia falar sobre medo, não posso colocar medo em mim e nem nas pessoas que estão em minha volta. E a questão da culpa. Não existe culpa, né? Às vezes, quando a gente recebe um diagnóstico, pelo menos para mim, assim, passa um filme na cabeça e em algum momento você quer saber, como foi que aconteceu, quando foi, com quem foi. E eu fiquei depois me perguntando, pra quê? Né? O que vai mudar? Assim, pra mim, por exemplo, na minha subjetividade, eu tinha o respeito, a responsabilidade de conversar com as pessoas que eu me relacionei, na janela que eu fiquei sem exame, para ver se elas estavam bem, né? Faz aí também o exame, porque normalmente as pessoas não fazem exame, né? Não fazem teste para ISTs, porque tem medo. E, por exemplo, fazer um exame é prevenção também, né? A prevenção, ela não é só uma camisinha, não é só um remédio, não é só uma pílula anticoncepcional, né? A prevenção é você fazer um exame, a prevenção é você usar um lubrificante. Consegue se relacionar com camisinha? Massa, use a camisinha. Não consegue? Procure outra forma, né? Mas não fique com culpa. Hoje em dia, por exemplo, eu venho tentando achar maneiras de conversar sobre sexo e sexualidade com juventude sem colocar culpa, sabe? Pra mim o sexo é o momento, né, do êxtase, é maravilha, prazer. Pra que eu vou ter medo, né? As infecções existem, as doenças existem, os riscos existem. Mas eu estou tentando achar maneiras de não falar, por exemplo, sobre risco quando a gente vai falar de prazer. Talvez seja autocuidado ou autoconsciência corporal, né? Quando a gente tem uma consciência de que a gente é um organismo vivo, complexo, que a gente não tem controle de saber tudo que está acontecendo aqui dentro do nosso corpo, talvez isso abra uma reflexão de dizer, poxa, se eu não consigo ter esse controle aqui, de saber o que é que está acontecendo aqui dentro, tem profissionais da saúde que estudaram para isso, tem aí o SUS, né, que precisa ser defendido e ampliado cada vez mais. Quando o Ministério da Saúde aí vem com a mandala de prevenção combinada, quer dizer que existem várias formas de a gente se prevenir das ISTs, né? Por exemplo, para o HIV existe a PrEP, a PEP. A PrEP você toma de uso contínuo, né, como eu falei. E aí existe a PEP. Desculpa, quem toma essa? Então, a PrEP ela é ofertada prioritariamente para essa população-chave que a gente estava falando aqui, né? Que são homens gays, HSH e mulheres trans e travestis, né? Existe aí um desejo de se abrir, né, isso para a população em geral. Existe a população hétero ainda já acessando aí a PrEP, tem bastante procura. mas prioritariamente é para essa população-chave, né? E tem reações
tomar essa medicação? Porque aí às vezes pensam também, então eu não vou mais usar camisinha, eu vou usar essa, né? Enfim. Os estudos trazem reações assim mínimas, né? De náusea, algumas pessoas, enjoo, uma dorzinha de cabeça e tal. Mas como também é uma coisa nova ainda, né? A PrEP começou a ser ofertada no início de 2018, se eu não me engano, assim, publicamente, né? Foi 11 de setembro de 2018. De 2018, né? E ainda é recente, né? Então os estudos ainda estão aí sendo embrionários, né? São tecnologias que existem já há algum tempo, principalmente para a classe médica, né? A PEP, por exemplo, que diferente da PrEP, que você toma de uso contínuo, a PEP, quando você acha que se expôs a algum risco, né? Olha eu aí falando de risco, não querendo falar de risco, mas acaba falando de risco. E aí, acho que fui exposto ao vírus. Aí você tem 72 horas para ir em uma unidade de saúde, um SAI, alguma coisa assim. Tem uma lista no site do programa municipal, né, dos aparelhos. E aí você tem 72 horas para iniciar o tratamento com a PEP, que é um combinado aí de 3 antirretrovirais em 2 comprimidos que você toma durante 28 dias, né? E aí também elimina, né, a possibilidade de você ser infectado pelo vírus do HIV. São prevenções para o HIV, né? E são muito importantes de serem disseminadas porque essa pode ser, por exemplo, uma possibilidade de erradicar, né, esse vírus na sociedade. E isso precisa ser ampliado como política pública, porque a gente fala aqui de São Paulo, né? Eu, por exemplo, sou do Nordeste, sou de Natal, vivo em São Paulo e sei do privilégio que é acessar isso tudo aqui, né? E sei também das dificuldades, por exemplo, das zonas periféricas da cidade, que às vezes não tem nem conhecimento sobre essas tecnologias. Conhece muito a turma do dia seguinte, né? Que aí eu acho que não é só a juventude, todas as faixas etárias a gente vê que é usado, mas não faz ideia. Sim. E aí também essas tecnologias, né, e essas medicações, elas não excluem, né, o uso do preservativo, né? Uma não exclui a outra. De estar aí com uma prevenção combinada. Se a Tabata quiser falar um pouco mais sobre o que é. Uma data, mais ou menos, que se colocar no Google a gente consegue acessar. Coloca toda o nome para mandala de prevenção. Mandala de prevenção. Tá. Né? A gente chama de mandala, tá? Mas é prevenção combinada. Né? Essa questão da PrEP, né? O Estado convocou todo mundo, os militantes, os agentes de prevenção, quem ia a campo, os técnicos, e levou as 2 pessoas que já estavam há uns 2, 3 anos fazendo uso da PrEP, 2 rapazes, HSH, e a gente fez eles fizeram a fala de que, olha, já faz tempo que eles estão tomando, teve náusea, uma dorzinha leve de dor de cabeça, enfim. E aí a gente perguntou ao Estado, a gente estava prevenindo contra o HIV, né? E as outras ISTs. Um dos rapazes que já estava nesse processo, ele falou que já teve 3 vezes sífilis em 2, 3 anos. Aí foi que a gente jogou para o Estado e falou, e aí, o que vocês nos dão de resposta? Então, quer dizer, nós estamos prevenindo uma coisa e o rapaz está dizendo que teve aí sífilis 3 vezes. Não nos falaram nada. Jogaram, mudaram de assunto, então não foi falado. Então, assim, a gente não tem... É válido todas essas... Né, essa mandala, essa prevenção combinada é muito válida, só que também a população precisa de respostas. Porque quem está procurando, eu vejo todo santo dia, quem acessa a PrEP? Só o branco, universitário, as periferias voltadas para a nossa população-chave não está acessando. Então chega lá no serviço, o universitário, branco, entendeu? Nós, negros de periferia, classe baixa, média, não está acessando. A gente está tentando levar essas informações, agora por que essa população não acessa? É uma pergunta que ainda o município nem o Estado nos deu. Que eu acho bem, tem que
Tem que se pensar ou numa estratégia ou em alguma coisa para que essa população acesse. E ainda que chegue nos postos, né, nas UBSs, talvez o procedimento vai ser semelhante quando os jovens vão buscar camisinha de, não, mas precisa do RG, mas para quê? Não, o limite é tanto. E talvez quando tiver esse acesso também ainda não vai ser o suficiente, porque a compreensão, né, de acesso... Aí dentro dessa prevenção combinada, né, nós temos aí, é porque eu não decorei ainda, gente, a prevenir, né, a transmissão vertical, que graças a Deus a gente conseguiu erradicar agora. Aqui em São Paulo, né? Pelo menos é a isso já terceira foi. cidade do Brasil, né? Sim, a terceira cidade já foi um avanço muito grande. Aí a gente entra na questão de imunizar pessoas, né, do HBV e o HPV, também entra nessa questão, já voltada para jovens. A redução de danos, que é a população que é usuária de drogas. A gente tem aí diagnosticar e tratar as pessoas com as ISTs, né? Então, quando a gente fala daquela 90-90-90, né? Testar, diagnosticar e tratar, né? Então, tem toda essa questão aí. Então, o uso do preservativo, né? Fluido oral, que foi lançado, que também é para a população, mas também não está sendo acessível. E o autoteste também, que o pessoal, né, tá aí, está disponível, mas aí a gente entra em outras questões ainda. A pessoa vai se testar sozinha, sem um acompanhamento, sem... É válido, não é válido? A gente tem aí vários tabus ainda a serem rompidos. E lubrificante, né? E lubrificante. Lubrificante, Preservativo feminino também, então a gente tem que ter então a questão é muito louca, porque, por exemplo, a questão do preservativo que é conhecido como masculino e feminino, né? Eu, participando aí do movimento, foi levantado vários questionamentos e um deles existem pessoas, a população trans e travesti, e meninos também gays, que utilizam o preservativo que dizem que é feminino no ânus. Sim. Né? Sim. Então, não faz lógica talvez chamar de feminino. Talvez realmente a lógica seja chamar de preservativo interno e externo, né? Porque a utilização dessa tecnologia vai de cada um, né? Quando a gente fala, tem que usar camisinha. O que é que significa também usar camisinha? Os meninos usam aí no sapato, né? Para limpar o sapato, para deixar brilhosinho. E aí você vai dizer que isso não é usar camisinha? Isso é usar camisinha, né? Quando a pessoa vai lá, abre o pacote da camisinha e fica investigando, né? Vê a elasticidade, a resistência, isso é usar camisinha também, né? Usar camisinha não necessariamente ela vai ter que colocar na sua genitália, né? Cada um vai fazer um uso aí da maneira que for mais, né, adequada. A gente agora está num novo formato, não sei se você viu a nova camisinha feminina. Com a esponjinha? Com a esponja. As meninas agora estão acessando bastante, né? Então, assim, tiraram-se aquele anel e então, diz que a esponjinha não machuca, né? Pelo menos as falas que a gente tem ouvido das meninas, das mulheres são essa, né? Então, tá válido, mas é interessante também isso, essa questão. Os meninos, os HSHs usam mesmo, né? Entre eles, tirava aquele anelzinho de dentro. Agora não sei se eles já estão tirando a esponja também. Mas é bem interessante, porque ser chamado, né, de preservativo feminino. Sim. E aí quando a gente vai... Só uma coisa assim, bem basiquinha. Por exemplo, sexo oral, né? Quando a gente está falando de camisinha. Qual que é a indicação? Usar a camisinha no sexo oral também. Quem usa? Eu não conheço ninguém que usa, né? Ou filme plástico, né? Vai fazer sexo oral em vagina, usa filme plástico. Ou usa camisinha, então, rasga a camisinha, né? É. Ninguém usa, né? E aí uma dica para isso, vai fazer sexo oral, não usa fio dental 1 hora antes, não escova o dente 1 hora antes, porque senão vai poder abrir fissura na boca, né? Essa é uma dica que, por exemplo, a galera da saúde não fala. Porque quer empurrar a camisinha. Tem gente que tem, por exemplo, tem alergia a látex. E a camisinha, a maioria delas é feita com látex. É importante. E aí como que lida com essas pessoas? Né? Puxa, que papo bom, importante. Né? Vocês trouxeram coisas de nomenclatura, percepção equivocadas aí que surgem. Soluções possíveis, soluções que já existem e às vezes o Estado não adota, né?
padrões ali que não permite que repense, que adapte a cada público, né? Porque para cada público é um diálogo diferente, uma possibilidade de prevenção diferente. E foi muito rica a nossa conversa. Muito obrigada, Tabata. Adriana, muito bom ter vocês aqui. E aí sempre o convite que a reflexão continue para as pessoas. Colocamos ali, né, a caminhada de vocês, então vocês estão em alguns espaços dialogando sobre o assunto. E aí, um convite para todo mundo conhecer mais. Em 2016, nós fizemos uma reportagem, inclusive, sobre o seu trabalho, né? E então vale conferir lá no nosso site também, né, o que a gente mais contou. E aí você, só para fechar, André Ará, né? O nome artístico. Você falou de um evento que encerra agora o projeto de vocês, e aí a gente vai pro final. Vocês estão agora fechando, né? O Coletivo Contágio, a gente encerrou, na verdade, o projeto vai agora domingo, com o experimento artístico Pode Entrar, o Cachorro Tá Preso. E aí a gente vai fazer uma vernissagem agora sábado, no Estúdio Veredas, lá na Vila Madalena. Pode catar aí nas redes sociais do Coletivo Contágio o endereço, quem quiser colar, vai ter performance, vai ter música, vai ter um montão de coisa. E para além disso, galera do Grajaú, próximo semestre a gente vai estar aqui com o Pra Brilhar, o projeto Pra Brilhar, que a gente falou no início. Então se você aí, menino gay, HSH, mina trans, travesti, quiser colar com a gente para falar sobre HIV/AIDS, a gente vai estar aqui no próximo semestre com Pra Brilhar. Cata aí nas redes sociais Pra Brilhar e Viração Educomunicação. Maravilha. Muito obrigada, muito obrigada. Pessoal, Quebra das Ideias fica por aqui. Lembrando que, além de eu, a Aline aqui na apresentação, a gente tem a Fabiana Godoy como intérprete de Libras, possibilitando a acessibilidade da população, da comunidade surda. A gente tem o Paulo Cruz no áudio, produção Thiago Borges e Laís Diogo, articulação no território Wilson Oliveira e na câmera Pedro Ariel Salvador. Então é isso, é toda uma equipe mobilizada para realizar o programa de hoje. Até a próxima, pessoal. Obrigada, valeu demais.